Em um cenário onde o amor parecia inabalável e o compromisso matrimonial era um sólido alicerce, vivia um casal profundamente apaixonado. Anos de matrimônio se desdobravam sob o brilho de carreiras prósperas e empregos bem remunerados. Contudo, essa estabilidade seria subitamente eclipsada por uma descoberta devastadora. O marido, dedicado e confiante, deparou-se com a dolorosa revelação de que sua esposa, a mulher que ocupava o lugar mais sagrado em seu coração, estava envolvida em um caso extraconjugal com seu próprio patrão. A traição lançou uma sombra escura sobre o amor que um dia floresceu entre eles, desencadeando uma série de eventos que desafiariam a força desse vínculo. Neste conto de emoções intensas e reviravoltas inesperadas, o destino lançará seus dados, testando a resiliência do amor em face da traição e da dor. Numa noite fria, sob o manto silencioso das estrelas, a casa que outrora pulsava com risos e ternura transformou-se num cenário sombrio de traição. As luzes suaves da sala de estar iluminavam o rosto atônito de um homem cujo coração foi espedaçado pela descoberta de uma realidade cruel. Era o homem que outrora compartilhara risadas, sonhos e promessas de amor eterno com a mulher que agora o traíra. A revelação, um golpe doloroso e inesperado, ecoou pelos corredores vazios da casa, dissipando a ilusão de um lar idílico. O casamento, outrora um refúgio seguro, tornou-se uma paisagem desolada, repleta de sombras do que antes era a luz do amor. As paredes, que já abrigaram segredos doces e confidências íntimas, agora sussurravam uma traição que ameaçava romper os laços de uma união outrora inquebrável. O marido, aturdido pela dor e pela incredulidade, viu-se diante de um dilema angustiante. Entre lágrimas queimantes e um nó na garganta, ele se perguntava se poderia encontrar uma maneira de reconstruir o que havia sido dilacerado. O amor, que um dia florescia como um jardim exuberante, agora parecia murchar diante do desafio imposto pela infidelidade. Assim, naquela noite fria, começou o capítulo mais sombrio e desconcertante da história desse casal que, um dia, acreditara que seu amor resistiria a todas as tempestades. Nos dias que se seguiram à descoberta, a casa tornou-se um campo de batalha emocional. O silêncio pesado preenchia cada espaço, e as palavras outrora trocadas com ternura agora ressoavam com a amargura da traição. O marido, com olhos inchados pelo choro noturno, esforçava-se para entender como o conto de fadas que compartilhara com sua esposa poderia se transformar em um pesadelo. Movendo-se entre os escombros do que um dia fora sua felicidade conjugal, o marido tentava desesperadamente encontrar vestígios da mulher que amava. Buscava respostas nos olhos que agora evitavam os seus e nas palavras que outrora eram promessas, mas que agora soavam como mentiras cruéis. A esposa, por sua vez, oscilava entre momentos de remorso e a sedução do luxo que o patrão amante oferecia. O canto de sereia das conveniências materiais turvava sua visão, obscurecendo a percepção do dano infligido ao coração do homem que um dia fora seu confidente mais íntimo. Ela mergulhava mais fundo no abismo da traição, cegada pela ilusão de um mundo brilhante construído sobre as ruínas da confiança. Meses se passaram, marcados por lágrimas derramadas nas sombras da noite e pelos suspiros dolorosos que ecoavam pelos corredores da casa agora desabitada pelo amor. No entanto, mesmo diante da tempestade emocional que assolava o casal, o marido recusava-se a render-se totalmente. Cada gesto, cada palavra, era uma tentativa de reconstruir o que a traição havia despedaçado.
No entanto, a persistência do marido confrontou-se com a inevitável verdade. O coração da esposa, antes dele, agora batia em compasso com as ilusões oferecidas pelo patrão amante. As tentativas de reconciliação tornaram-se um duelo entre o amor que um dia floresceu e a atração sedutora de um mundo repleto de brilho, mas destituído de verdadeira felicidade. E assim, com uma resignação pesarosa, o marido viu-se obrigado a desistir da luta por um amor que, uma vez, fora imensurável. Ele escolheu, com dor no coração, desvencilhar-se das amarras que o prendiam ao passado e embarcar em uma jornada solitária na busca por um novo começo. O capítulo da traição fora escrito, mas o destino ainda reservava reviravoltas inesperadas na trama desta dolorosa história de amor. Anos se passaram desde a dolorosa decisão de seguir em frente. O marido, agora, havia reconstruído sua vida, emergindo das cinzas da traição com uma força que apenas a adversidade poderia instigar. Enquanto as feridas emocionais lentamente cicatrizavam, ele mergulhava no desconhecido, buscando conforto na jornada solitária de autodescoberta. No entanto, um sopro inesperado do destino interrompeu a serenidade recém-encontrada. Rumores sobre a ex-esposa alcançaram seus ouvidos, ecoando como lembranças distantes de um passado que ele tentava esquecer. A curiosidade, entrelaçada com a compaixão que ainda existia em seu coração, o levou a investigar mais profundamente. As notícias não eram nada reconfortantes. A ex-esposa enfrentava uma doença cruel e implacável, uma batalha pela vida que ameaçava consumi-la. O destino, irônico como sempre, tornou-se o mediador de uma reviravolta que nenhum deles poderia prever. Decidido a compreender a gravidade da situação, o marido mergulhou em informações médicas, descobrindo que um transplante urgente era a sua única esperança. A ironia da vida o atingiu como um raio, desencadeando uma tempestade de reflexões e emoções. Apesar das dores do passado, ele não pôde ignorar o apelo da compaixão que residia em seu coração. Os exames revelaram algo extraordinário. Ele era um doador compatível. A notícia, simultaneamente esperançosa e angustiante, lançou-o em um dilema moral e emocional. Mas a decisão já estava tomada em seu coração. Ele doaria o órgão necessário para dar à mulher que um dia amara uma segunda chance na vida. A cirurgia foi marcada, e o destino uniu-os novamente nos corredores gelados do hospital. A ex-esposa, ignorante quanto à identidade do doador, ansiava expressar sua gratidão a quem lhe havia proporcionado uma segunda chance na vida. No entanto, ela não estava preparada para a reviravolta surpreendente que a aguardava. O homem que lhe estendera a mão da salvação era o mesmo que ela havia traído e abandonado. O reencontro seria um capítulo indelével nesta história de amor, dor e redenção. O marido, agora doador, enfrentava o desafio de revelar sua identidade, e as emoções fluíam como um rio turbulento. Quando a verdade finalmente emergiu, lágrimas caíram em profusão, uma mistura de gratidão, arrependimento e perdão. A sala do hospital tornou-se um palco de reconciliação. Os dois, agora ligados por um elo físico e emocional mais forte do que nunca, encontraram redenção no ato altruísta do marido. A ex-esposa, diante do gesto supremo de amor, compreendeu a extensão de seus erros e a profundidade do perdão que lhe foi concedido. E assim, no corredor frio e iluminado pelo brilho trêmulo da esperança, o casal, marcado por uma trajetória de traição e dor, abraçou a oportunidade de começar de novo.
Unidos pela cirurgia que trouxe cura não apenas ao corpo, mas também às feridas do coração, eles embarcaram juntos em uma jornada de reconstrução, transformando um passado doloroso em um futuro onde o amor, resiliente e renovado, poderia florescer mais uma vez.